Oi, pessoal, vamos continuar aqui as nossas aulas de isolamento acústico, né? Então, nós falamos algumas aulas atrás sobre sistemas de parede simples, né? Paredes maciças. Falamos sobre sistemas de parede de várias camadas, normalmente chamadas de parede sanduíche ou parede de drywall. Não costumam usar o sistema de drywall, tá? Mas não se resume a eles. Por exemplo, pode ser uma parede sanduíche com duas paredes de alvenaria preenchidas com uma lã acústica, tá? Então isso é bem flexível. A ideia do sistema massa-mola-massa é justamente você ter duas massas com um sistema amortecedor no meio, tá? Então, às vezes a gente pensa, né, que é o sistema de parede drywall. Não, parede drywall é um dos tipos, tá? Mas podem ser compostos de várias maneiras, tá? E nós vimos algumas estratégias de melhorar o desempenho acústico desses sistemas. Agora a gente vai ver o que mais acontece que pode prejudicar o isolamento desses sistemas para a gente ficar já munido, né, e blindado dos possíveis probleminhas que podem acontecer aí em termos de obras, tá? Frestas e aberturas, tá? Então, é batata, é certeiro que muitas vezes que você tem problemas de isolamento acústico, eles vão estar associados a frestas e aberturas ou elementos frágeis. Lembrando daquela primeira frase que nós vimos na primeira aula de isolamento acústico, que o isolamento acústico ele vai ser tão forte quanto o seu elemento mais frágil. E muito bem uma fresta pode representar esse elemento mais frágil, tá? Então, o isolamento acústico ele será ditado majoritariamente por seus elementos mais frágeis em isolamento, ou por falhas de execução, ou por essas coisas aqui que não dá nem para chamar de falha, né? Porque é algo que foi feito de maneira totalmente deliberada, né? É o famoso ar-condicionado que atende a dois ambientes aí, né? Então, muito provavelmente não está resfriando nenhum dos dois, né? E você tem uma perda total aí do isolamento acústico do sistema. Okay? E aí vem a tal da lei das frestas, né? O que ela traz para a gente? Que aberturas equivalentes a 0,1% da área de uma parede ali, né, de uma vedação qualquer, podem comprometer o desempenho acústico em até 30 decibéis. Então lembra lá da nossa parede que isolava 60 dB? Um simples buraco de ar-condicionado, de uma passagem do duto, de um eletrocalho, qualquer coisa do tipo, já praticamente minou aí metade do nosso isolamento acústico, tá? E, obviamente, quanto maior, né, o tamanho dessa fresta, maior é a perda que a gente tem. Então, antes, uma parede que isolava 60 dB, com um buraco aqui na ordem de 10% da sua área, você já perdeu aqui quase todo o seu isolamento acústico, tá bom? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E algumas maneiras que a gente consegue contornar isso, como eu já havia falado anteriormente, é a banda acústica, né? A banda acústica aplicada aqui nas guias perimetrais da nossa parede, ela garante maior estanqueidade dessa parede. Pads de vidro que a gente tem aqui, que atravessa duas salas, né, ou dois ambientes, você pode fazer um prolongamento da parede até chegar aqui a um dos montantes mais próximos e fazer a vedação, né? Não fica algo muito elegante, né? Mas é uma forma de você garantir que tem aí uma continuidade da parede e que você vai ter ainda um sistema vedando, né, esses dois ambientes. E vedação é a palavra-chave, né? Lajes nervuradas, às vezes você vem com a parede até aqui, encosta na viga, né, da nervura, e você tem aqui esse vão que conecta os ambientes, né, através do forro. Então você tem que prever um septo acústico para justamente segmentar, né, e evitar que esta ligação entre os dois ambientes aconteça, né? Então você pode vir aqui com chapas duplas, né, para fechar totalmente estas nervuras, e o septo, né, que é basicamente essa viga aqui feita em drywall preenchido com lã, né? Então a gente tem um elemento isolante que está dividindo de fato os ambientes. Outras formas de vedação, né? Portas. Caso você não tenha ali uma porta acústica que já venha com todo o sistema de vedação, é muito comum que o som passe pelas frestas da porta, porque a porta não tem como ela ser totalmente estanque ali, porque senão ela não vai conseguir ter sua abertura, né? E aí a gente tem um sistema de guilhotina, né? Tem um sistema de batentes duplos, que quando essa porta fecha, essa guilhotina é acionada, e aí você tem uma vedação da base da porta, garantindo ainda mais um bom isolamento acústico. Eu sempre ficou repetido aqui, mas é para reforçar a mensagem dele, né? Que é extremamente importante e indispensável
o septo, quando você quer ter um bom isolamento, tá? Mas nem sempre, né? A gente sabe que as nossas paredes nem sempre vão ser cegas, né? Então esses elementos frágeis, eles são praticamente inevitáveis, portas, janelas, enfim. Mas existem formas que a gente consegue calcular qual que vai ser o isolamento global desta parede a partir do isolamento e da área dos seus elementos respectivos. Então, a gente vai fazer um pequeno exercício de cálculo aqui e entender como essas coisas podem influenciar e qual que seria a nossa tomada de decisão enquanto projetista quando eu me deparo com uma parede que tem uma fragilidade dessa, onde eu vou atacar, onde eu vou atuar para justamente melhorar o meu projeto. Então, quando nós temos paredes compostas, nós precisamos prestar atenção nos seguintes aspectos dos elementos que compõem esta parede. Aqui eu tenho uma imagem de uma parede que tem uma porta e tem uma janelinha, tá? Então, a perda de transmissão de uma parede ou de um elemento é calculado através do coeficiente de transmissão sonora deste material, tá? O coeficiente de transmissão, ou a transmissividade acústica de um material, é algo que diz para a gente qual é a facilidade que aquele material tem de transmitir, né, o som, com quanta permissividade ali, qual que é a facilidade que o som se transmite através daquela vedação. Tá? Então, quanto maior a transmissividade acústica de um material, menor é o seu isolamento. Tá? E a área que este material ocupa dentro da parede. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um sistema de parede cuja maior parte da área é, de fato, a vedação, que nós vamos considerar aqui que é uma parede de alvenaria. Nós temos aqui uma área ocupada pela janela e uma área ocupada pela porta. Então vamos lá para o nosso exercício, né? Aqui é a mesma parede, só que agora a gente vai virtualizar ela, né? E pensar já na nossa questão de cálculo, né? Então o que eu preciso saber? Qual que é a área de cada um desses elementos e qual que é a transmissão, né, acústica, né? Qual que é o coeficiente de transmissão de cada um destes elementos. Bom? E a fórmula é esta bem aqui. A perda de transmissão composta desta parede aqui, ela é o 10 log da somatória das áreas, né? Eu vou somar todas essas áreas aqui, dividido por esta somatória do produto entre a área e a transmissão de cada um desses elementos, tá? Então, de forma bem tranquila, vamos entender essa equação aqui. O logaritmo, ele quase sempre vai estar presente nas fórmulas de acústica, tá? Porque o logaritmo ele representa muito bem a forma como nós escutamos. Os nossos sentidos, de modo geral, eles são representados matematicamente através da função logarítmica. Os níveis sonoros, né, o decibel, ele é uma escala logarítmica, justamente porque tem relação com nossos sentidos, tá bom? Então o logaritmo ele entra neste sentido, as áreas aqui em cima, porque a gente quer ter qual que é a representação acústica de cada um desses elementos dentro da área global deste sistema de vedação bem aqui, tá? Então S é a área do elemento em metros quadrados, tá? Aqui todos os cálculos eles estão utilizando o sistema internacional. Esse tal aqui, né, que é esse símbolo, é o coeficiente de transmissão do elemento e o PT é a perda de transmissão em decibéis. O tal, a transmissividade, né, o coeficiente de transmissão, a gente calcula através desta fórmula bem aqui, né? 10 elevado a menos a perda de transmissão sobre 10. Porque é mais comum a gente ter acesso à perda de transmissão do sistema de vedação do que o seu coeficiente de transmissão, tá? Então você pode pegar um catálogo ou você pode ir através de um livro de informações sobre isolamento acústico de materiais e você vai encontrar lá, por exemplo, parede de alvenaria, de bloco cerâmico, espessura tal, rebocado, como a gente viu ainda há pouco aqui naquelas tabelas, né? Perda de transmissão 49 decibéis. Aí você traz para cá, né? E calcula qual que é o coeficiente de transmissão desse material, tá bom? E aí vamos lá fazer o nosso pequeno exercício aqui. Qual que é a perda de transmissão desta parede aqui que nós vimos agora há pouco, sabendo que essas são as suas dimensões e sabendo que são essas as suas respectivas perdas de transmissão, tá? Então nós temos aqui uma parede de 4 metros de largura por 2,70 metros de altura, cuja perda de transmissão do bloco de alvenaria é 39 decibéis, tá?
E nós temos uma janela de 1,30 por 1,20, com 20 decibéis de isolamento acústico, e uma porta de 0,90, né, por 2,10, cujo a perda de transmissão é 28 dB, tá? Então, a partir destas informações, nós vamos calcular qual que seria o isolamento global desta parede bem aqui. Vamos lá. Vamos primeiro calcular as áreas, né? Vamos por partes aqui. Então, a minha parede ela tem 4 por 2,70, mas parte dela é ocupada pela área da janela e pela área da porta, tá? Então, a minha porta tem 90 por 2,10 e a minha janela tem 1,30 por 1,20. Então, eu tenho aqui uma área de janela de 1,56 m, 1 metro quadrado e 56, 1,89 metros quadrados de porta e 7,35 metros quadrados daqui da minha parede de alvenaria, ok? Já o coeficiente de transmissão, eu vou pegar aqui a perda de transmissão de cada um desses elementos e colocar na fórmula do coeficiente de transmissão. E isso me dá um resultado da transmissividade aqui da janela de 0,01, da porta de 0,0016 e da parede de 0,00012. Lembram lá que eu falei que quanto maior o coeficiente de transmissão, menor o isolamento acústico? Então faz sentido, né? Quando a gente observa aqui que este valor aqui para a janela é muito maior do que a parede. Eu sei que a minha parede isola mais do que a minha janela. Então tudo aqui está fazendo sentido. E aí sim a gente vai jogar tudo isso aqui que a gente calculou na nossa fórmula da perda de transmissão composta. E se vocês lembram bem, é a somatória das áreas, ó, olha aqui eu somando as áreas. 1,56 da minha janela, 1,89 da minha porta e 7,35 da minha parede. Sobre a soma dos produtos, né, do coeficiente de transmissão pela área de cada elemento, né? Então eu tenho 0,01 da janela multiplicado pelo 1,56 também da janela. E assim por diante, tá? Isso me gera, no final das contas, um isolamento na ordem de 27,5 decibéis, tá? Então quando a gente olha aqui a nossa parede, que era uma parede de alvenaria que, se ela fosse totalmente cega, isolaria 39 decibéis, perdão, agora ela está isolando apenas 27,5. Então eu perdi mais de 10 decibéis de isolamento por conta dessa porta e dessa janela. E aí o que eu posso fazer, né? Ficou muito claro que o desempenho dessa parede foi prejudicado por conta dessas aberturas, né? Dessas esquadrias que têm um desempenho acústico muito menor, né, principalmente a janela, do que da nossa parede de alvenaria. Então eu posso atuar justamente nos elementos mais frágeis, né? Então às vezes a gente se depara com situações em que as pessoas querem investir em determinados elementos que não vão trazer um real ganho de isolamento acústico. Por exemplo, dormitórios que têm problemas com isolamento acústico. A primeira coisa que se pensa é trocar a janela. Vou trocar a janela, né, por uma janela acústica ou por uma janela mais isolante, ok. Normalmente a janela é o elemento mais frágil, mas aí você chega e observa que existe aquela caixa do ar-condicionado. Tem aqueles ar-condicionados de janela, ou às vezes você até tem aquele ar-condicionado tipo split, que tem um buraco da tubulação. Lembra lá da lei das frestas? Então do que adiantaria eu substituir a minha janela convencional por uma janela acústica, que é muito mais cara, se eu não resolver aquela fresta imensa, aquele buraco imenso que está lá? Então a gente tem que ir entendendo, né, quais são os elementos, quais são os gargalos do isolamento acústico de um sistema e resolvendo principalmente eles. Então primeiro eu vou fechar ali a caixa do ar-condicionado, vou primeiro vedar ali o buraco da tubulação, para aí sim eu pensar qual que é a janela que eu vou colocar ali, porque pode ser que depois de eu fazer isso daí, eu nem precise mais colocar uma janela tão isolante. Posso colocar uma janela com nível de desempenho um pouco inferior, que logicamente vai trazer uma economia para o meu cliente. Certo? Então vamos melhorar, né, o isolamento acústico dessa parede aqui. Agora eu vou trocar a minha janela por uma janela que tem um nível de isolamento acústico maior. Antes eu estava com uma janela de isolamento de 20 decibéis, agora eu tenho uma janela de 28. E o que isso vai me trazer? Um isolamento aqui na ordem de 32,3 dB. Então eu saí de 27,5 para 32 aqui, uma fração, tá? Então eu tive aí mais ou menos uns 5, 4 um pouquinho dB de ganho pela troca
de uma janela. Poderia trocar a porta, poderia modificar a área da janela. Então notem que todos esses elementos que fazem parte da fórmula, eles ajudam a gente a compreender quais são os nossos rumos de atuação ali dentro para melhorar o desempenho acústico de qualquer sistema de isolamento, tá bom? Então, a gente consegue mais isolamento através da mudança dos sistemas, né, colocando sistemas mais isolantes, diminuindo a área dos elementos mais frágeis e, logicamente, sempre trazendo um equilíbrio em termos de desempenho entre os elementos que compõem essa parede. Então, eu sempre vou buscar sistemas e elementos que estejam ali em níveis equiparáveis, né? Por exemplo, eu não vou colocar uma parede de chumbo, né, super isolante, e uma esquadria ali mequetrefe de um vidro fino, uma esquadria mal executada, que vai passar o som todo por ali. Eu vou ter investido uma fortuna numa parede que isola muito bem, mas que está sendo prejudicada por um outro elemento, tá? Então, buscar esse equilíbrio sempre, ok? Então, em resumo, nós vimos ao longo dessas aulas a importância do isolamento acústico, né, para, enfim, diversas tipologias e para nossa saúde enquanto seres humanos. Nós vimos a diferença entre isolamento e condicionamento acústico, que é algo fundamental que tem que ser aprendido. Qualquer pessoa que estuda acústica tem que saber essa diferença para não ser enganado por aí e acabar enganando os outros de forma inconsciente. Nós vimos também a diferença entre isolamento ao ruído aéreo e ruído estrutural, que é muito importante também saber, justamente porque nós vamos ter soluções diferentes para problemas diferentes aqui. As 3 abordagens do controle do ruído, né, se você quer fazer o controle na fonte, no meio ou no receptor. As estratégias de projeto, né, que nós temos para otimizar o isolamento acústico, desde a escolha do terreno até a escolha da maçaneta da porta, né, como a gente pode ver aqui. Os níveis sonoros recomendados pelas normativas brasileiras, né? Nós temos a NBR 15575, que é a nossa norma de desempenho, a NBR 10151, que fala sobre níveis sonoros em áreas habitadas. Nós vimos já em termos de sistemas construtivos a lei da massa, que vai reger ali principalmente aqueles sistemas maciços, né? De um único elemento. Os sistemas massa-mola-massa, que são uma alternativa para a gente ter mais desempenho ocupando menos área e sobrecarregando menos a estrutura, a influência das frestas e aberturas e um pequeno cálculo aqui que nós fizemos de perda de transmissão sonora de uma parede composta, tá bom? Então eu espero que tenha sido uma jornada aí através do isolamento acústico proveitosa. Qualquer dúvida que vocês tiverem podem comentar aqui, eu fico à disposição de